vai? Bom, esse vídeo é um vídeo de orientações, dicas e informações para pais e responsáveis dos alunos da Rede Municipal de Araçatuba. Eu me chamo Janaína e sou psicóloga educacional. E hoje eu trouxe o tema sobre regras e limites. Como utilizar, como ensinar, as nossas crianças, nossos filhos a ter regras e ter limites. Bom, o primeiro passo é a gente entender o que são esses limites, o que são essas regras. Nós vamos colocar que as regras e os limites são restrições, São limitações que envolvem mostrar, quando possível, o que é certo e o que é errado. Isso vai trazer para as nossas crianças uma sensação de segurança. Por quê? Porque ela vai saber, o que ela pode ou não pode fazer, independente se ela está na presença do adulto ou não. E nós vamos colocar que as regras, são os limites. E tem uma fala que a gente coloca assim: se eu faço isso, então isso acontece. Então essa fórmula vai dizer pra gente o que é uma regra, o que é um limite. Nós temos regras biológicas, por exemplo, a gente não consegue sair andando, por cima da água. Nós temos regras sociais, de como nos comportar, do que pode ser feito quando estamos com mais pessoas em grupos. E nós temos as regras familiares também, que são regras que a própria família decide o que é ou o que não é importante. As regras, elas podem ir mudando conforme o tempo, conforme o grupo em que a gente se encontra, conforme a função que ela tem. Então, regras de muitas décadas atrás podem não funcionar mais, então elas podem sim mudando. Cada família tem a sua expectativa, o seu valor, e por isso cada família também vai decidir quais regras são realmente importantes. Sabemos que tem regras que são negociáveis, por exemplo, a hora do banho, e tem regras que são inegociáveis. Por exemplo, em casa é proibido mentir, é proibido bater, Então tem regras que a gente consegue negociar, tem regras que são inegociáveis. Sem regras, sem limites, as crianças elas podem começar a testar mais, os nossos limites e cada vez se envolver, em situações mais perigosas. Então eu vou testando, vou indo e eu vou me envolvendo em situações mais perigosas, principalmente quando essas regras não são consistentes, não são claras ou simplesmente não tem regra, não tem nenhum tipo de limite. Qual a vantagem, de ter regras e limites ensinados no ambiente familiar, Para a criança? Ela é uma criança que será mais organizada, terá mais estrutura, Ela terá um direcionamento, aquela questão do que fazer, do que não fazer. E com o tempo, a própria criança vai se automonitorando, Ela vai observando, dentro das condições em que ela está, o que é legal, o que não é legal fazer, e com isso ela vai tendo um controle do seu próprio comportamento, ok? E no que as regras podem ajudar? Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que elas podem nos ajudar. Diminui os ataques de raiva dos pais. O que acontece muitas vezes? Se você fala 1, 2, 3, 4, na quinta vez você já deve estar gritando, nervoso, nervosa, brava, e aí a criança ela vai reagir ao teu humor, Ela vai reagir não à regra, mas ao seu humor, e vai e faz. Tudo isso vai virando um círculo vicioso, Então, em vez da criança entender a regra, em vez de a criança se direcionar pela regra, ela vai pelo teu humor, E aí você cada vez mais tem que ficar nervoso, ter ataques de raiva. Então, quando você utiliza a regra da forma correta, você diminui essas questões de ataque de raiva. Outra questão, as regras elas devem funcionar como se fosse um contrato, né?
Então, se eu fizer isso, terá como consequência isso. Se eu não fizer, terá consequência aquilo outro. O que isso quer dizer? Que quando essa regra ela é negociável, a criança ela vai começar a construir uma ideia de que se eu não sigo essa regra, vai ter tal consequência. Então eu tenho que fazer escolhas. Por exemplo, se eu não fizer a tarefa, né, de casa antes de ir brincar, na próxima vez ou nesta vez, a minha mãe, o meu pai, o responsável, vai retirar, né, meus brinquedos, eu não vou poder mais brincar com isso, né? Então ela vai, poxa, então eu tenho que fazer a tarefa antes, senão vou ficar sem brincar. E aí ela vai tomando decisões na qual você não vai precisar ter um ataque de raiva para dizer vai fazer a tarefa, vai fazer a tarefa. E aí essa criança decide, não vou fazer a tarefa, vou testar esse limite, essa regra aí e vou ir brincar. Na próxima vez, no próximo dia, no próximo momento, né, se a regra tá clara de que se não fizer a tarefa antes, né, de brincar, não vai brincar, você vai ter que ser consistente e coerente. Então a criança não vai poder brincar porque decidiu não fazer a tarefa. É lógico que a gente vai ter que, nesse caso, ter um diálogo. Por que não fez a tarefa? Né? Será que eu estou colocando o horário da tarefa antes da brincadeira, mas logo depois que a criança chega da escola, ela acabou, né, de estar ali naquele momento acadêmico, de ver as questões da escola, ela quer um tempinho, ela quer ter um tempinho para se divertir, para uma brincadeira. Será que eu preciso mudar, né, a tarefa após a brincadeira? Então é uma coisa que a gente precisa dialogar. Será que minha criança está tendo alguma dificuldade? Então, ter um diálogo para ver se também a minha regra naquele momento está coerente, ok? Outra regra, né? Então, outra situação que a gente precisa pensar. As regras, né, elas não devem ser mudadas simplesmente por conta do seu humor. Hoje eu estou boazinha, eu estou boazinho, então você pode fazer, você pode, por exemplo, comer na sala. Hoje você pode, né? Nos dias mais a regra é que você coma na mesa. Hoje você pode ir na sala, hoje você pode ficar tranquilo, porque tô boazinha, hoje eu tô de bom humor. Não vai funcionar, tá? Então você precisa ser consistente, independente do seu estado de humor, ok? Hoje estou muito nervosa, muito estressada, então não quero barulho, não quero que você faça nada. Então, não é coerente, não é consistente com o que o seu filho está fazendo, mas só com o seu humor, ok? E as regras, elas precisam estar de acordo com a faixa etária, com o período de infância dos seus filhos, né? Então, uma regra, por exemplo, vamos ao parque, mas não é para você se sujar. Vamos à casa da sua avó, lá você fecha a boca e engole o choro. Né? Então tem que ver se essa regra é coerente com a infância, com o movimento, com a exploração que as crianças trabalham, com essa questão da criatividade, da curiosidade, tá? Então tem que ter um equilíbrio entre regras e limites com a idade também da criança. E a gente precisa também ter cuidado de não associar o bom comportamento com questões de amor, né? Então, se você não é bonzinho, você não segue, não tem um comportamento adequado, papai, mamãe, o adulto não te ama. E a criança entender, poxa, se eu não seguir essa regra, se eu não for bonzinho, né, o homem do saco vai me pegar, meus pais vão me mandar embora. Então tome cuidado, né? Às vezes a gente tem uma criança que ela vai dar um pouco mais de trabalho, ela tem mais comportamentos que eu preciso estar monitorando, supervisionando, e com isso eu acabo criando uma ideia na cabeça da criança que não vai ser legal. E a gente precisa entender que existe também regras diferentes para os adultos e para as crianças, né? Então o adulto ele quer assistir a TV ali, ou ele vai dormir mais tarde, a criança vai olhar aqui e falar, opa, por que eu não posso dormir mais tarde? Então você vai especificar que existem regras diferentes, mas não significa que o adulto também não precisa seguir regras. Lembra, você é modelo, e uma das coisas que a criança aprende é por modelo. Bom, a gente finaliza essa primeira parte, daqui a pouco eu já volto com a segunda parte.
Um beijo!